E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num texto medieval bem denso para encontrar algo impressionante, uma espécie de estrutura oculta para a própria realidade. Parece ousado, né? E é mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar com aquele dilema que todo mundo já pensou a respeito. A bondade é uma coisa totalmente subjetiva? Sabe, uma questão de gosto pessoal? Ou será que existe, no fundo, uma estrutura concreta, universal, algo que a gente pode de fato analisar e entender? É exatamente aqui que a nossa busca começa. No meio de uma obra gigantesca tem uma passagem bem curta, quase um enigma, em que Tomás de Aquino basicamente propõe uma resposta estrutural para essa nossa pergunta. Ele não dá uma opinião, não. Ele apresenta uma fórmula. Então, a gente vai para um lugar bem específico na história do pensamento. A primeira parte da Suma Teológica, questão 5, artigo 5. É importante não pensar nisso como um texto perdido, mas como uma peça fundamental numa arquitetura intelectual grandiosa. Essa é a pergunta exata que Tomás de Aquino faz, em latim. O bem consiste em modo, espécie e ordem. Essa é a tese dele. Mas o que exatamente significam esses três termos? Eles são o coração de todo esse mistério. Antes de apresentar a solução, Tomás de Aquino faz algo que é, sinceramente, genial. Ele coloca na mesa os argumentos mais fortes contra a própria ideia dele. Ele não foge do debate, ele começa o debate. Vamos dar uma olhada nos desafios que ele precisa derrubar. A primeira objeção vai direto ao ponto. Se, no nível mais básico, ser bom é a mesma coisa que simplesmente existir, para que complicar? A existência já é a base de tudo. Parece que adicionar modo, espécie e ordem é só colocar uma camada desnecessária em cima de algo que já é bem simples. Agora, um nó lógico. Se uma coisa precisa de modo, espécie e ordem para ser boa, então o modo dessa coisa, que também é algo bom, precisaria ter o seu próprio modo, espécie e ordem. E aí a gente entra num looping infinito, uma corrente de exigências que nunca acaba. A teoria parece que desmorona nela mesma. E essa aqui é talvez a objeção mais forte. Se a bondade é a estrutura que sustenta a existência de uma coisa, então o mal, que seria a falta dessa estrutura, deveria, em tese, aniquilar essa coisa por completo. Mas a gente vê coisas imperfeitas, corrompidas, que continuam existindo. Como é que isso é possível? Bom, depois de encarar esses desafios de frente, agora sim é a hora da resposta de Tomás de Aquino. Vamos finalmente desvendar a tal fórmula secreta que ele usa para resolver todas essas objeções e apresentar um jeito coerente de ver a realidade. E aqui estão eles: modo, espécie e ordem. Para ficar mais fácil de entender, vamos dar uma palavra-chave para cada um. Modo é a medida, espécie é a forma e ordem é o propósito. E o ponto crucial é que esses não são três ingredientes que a gente adiciona a algo, mas sim três aspectos que não dá para separar de qualquer coisa que existe. Certo, vamos analisar o primeiro pilar, o modo. Pensa na construção de uma casa. A gente precisa da quantidade certa de tijolos, da medida exata das vigas. O modo é isso. É a medida correta, o limite que permite que uma coisa seja o que ela é. Sem a medida certa, a coisa nem consegue existir direito. Em seguida, a espécie. Pensa num número, tipo o número 7. Se a gente adicionar ou tirar qualquer coisinha dele, ele simplesmente deixa de ser o 7. A identidade dele muda por completo. A espécie é assim, é a forma essencial, a receita que faz uma coisa ser aquilo que ela é e não outra. E, finalmente, a ordem. Aqui, Tomás de Aquino pega emprestada uma metáfora belíssima de Santo Agostinho. O amor funciona como um peso, uma gravidade que puxa a gente. A ordem é essa inclinação natural que tudo tem para o seu propósito, para a sua função. Uma faca é boa quando está ordenada para cortar. Um olho é bom quando está ordenado para enxergar. É o dinamismo do propósito em ação. Então, o grande lance aqui é que Tomás de Aquino não inventou isso do nada. O que ele fez foi uma síntese brilhante. Ele pegou a ideia de número, peso e medida da Bíblia, pegou os termos modo, espécie e ordem de Santo Agostinho e deu para tudo isso um esqueleto filosófico super robusto com as causas de Aristóteles. É uma fusão incrível do pensamento bíblico, dos padres da igreja e da filosofia grega. Com essa ferramenta em mãos, agora a gente pode voltar para uma daquelas objeções, talvez a mais difícil de todas, o problema do mal. Vamos ver como essa fórmula dá uma resposta bem poderosa para uma das questões mais antigas da filosofia. E é aqui que a estrutura nos dá a resposta. O mal não é uma coisa em si, não é uma força das trevas lutando contra o bem. O mal é uma privação.
Ou seja, é a ausência de um modo, de uma espécie ou de uma ordem que deveria estar ali. Pensa na cegueira. Ela não é algo, ela é a falta da visão num olho que deveria ver. O mal é como um parasita, uma ferida na estrutura do bem. Mas calma, tem mais. Para Tomás de Aquino, essa estrutura de 3 partes não é um acidente, não é arbitrária. Ele via nela uma camada de significado ainda mais profunda, quase como uma assinatura deixada pelo Criador em toda a criação. Essa é a dimensão teológica da coisa. Cada um desses pilares da bondade corresponde, por uma analogia, a uma pessoa da Trindade. O modo, que é a medida do ser, reflete o Pai, a fonte de tudo. A espécie, a forma que a gente pode entender, reflete o Filho, que é a sabedoria de Deus. E a ordem, essa inclinação para o bem, reflete o Espírito Santo, que é o amor. É como se toda a criação fosse uma pegada da Trindade. Certo, tudo isso é uma metafísica fascinante, mas e daí? Qual a relevância disso hoje em dia? Por que essa ideia de 800 anos atrás ainda deveria nos interessar? Vamos ver como ela se aplica, de forma bem direta, ao nosso mundo. Essa estrutura nos dá uma espécie de gramática para pensar sobre quase tudo. Na ética, a virtude é agir com a medida certa, modo, de acordo com a nossa natureza, espécie, para o fim correto, ordem. Na arte, a beleza aparece quando tem harmonia e clareza na forma. E no direito, isso dá uma base sólida para os direitos humanos, argumentando que existe uma natureza e um propósito que todos nós compartilhamos e que não podem ser simplesmente ignorados. E assim, a fórmula de Tomás de Aquino nos deixa com uma pergunta final e muito poderosa. Se ele estiver certo, se a realidade não for um caos sem sentido, mas sim uma estrutura com medida, forma e propósito, a questão que fica para a gente não é se ela tem sentido, mas o que nós estamos fazendo com esse sentido. O que a gente está construindo com essa estrutura que nos foi dada.